Esse aqui é um vídeo para você salvar e compartilhar ele, seja com o seu gestor de tráfego, seu sócio, ou principalmente aí uma pessoa que você conheça que invista em tráfego no Meta Ads. Porque esse vídeo aqui a gente vai destrinchar algumas das estruturas mais comuns de traqueamento dentro da plataforma do Meta Ads. Beleza, quando a gente fala de Meta Ads, a gente tem algumas estruturas que são muito comuns quando a gente trata de traqueamento, tá? Eu enumerei elas aqui, começando campanhas para site, nossa primeira, ou seja, tipos de anúncios que ao clicar nesse anúncio em específico, você é direcionado para um site. Outro tipo de traqueamento que existe são campanhas diretas para o WhatsApp, campanhas de mensagens para o WhatsApp. Terceira e última, mas não menos importante, campanhas de direct de Instagram, ou seja, campanhas de mensagem que tem como objetivo a pessoa conversar no direct do Instagram. E não, essas duas últimas aqui não são uma novidade da Meta, como todo mundo tá falando aí no começo de julho de 2025 agora. A gente já vem falando disso desde ano passado. Para você ter uma ideia, isso já existia na documentação da Meta desde ano passado e depois, em setembro de 2024, foi quando a gente lançou o nosso treinamento ensinando essas estruturas. Mas se liga como elas funcionam aqui. Começando aqui com campanhas para site, ou seja, aqueles anúncios que você clica e é direcionado para um site. É o primeiro tipo de estrutura que existiu quando a API de conversão foi criada. E claro, já adiantando aqui para você, não se preocupe com termos técnicos, depois eu entro na documentação e explico certinho o que é cada coisa aqui, tá? Eu só vou fazer uma breve introdução em cada tipo de estrutura. Então essa estrutura é quando a gente direciona a pessoa para um site após ela clicar no anúncio, tá? O que nós temos de informação dessa pessoa no momento que ela acessa o nosso site? A gente tem um conjunto de informações aqui relacionados a esse usuário. A gente tem os cookies aqui, que é muito falado. Provavelmente você já ouviu alguma história relacionada a eles, principalmente na questão de bloqueio de cookies, tá? Mas o que são esses cookies em si? Quando a gente fala em Meta, a gente tem dois principais, que é o cookie FBP e o cookie FBC, sendo o FBC o mais importante entre esses dois. FBP, não confunda com outra sigla, é a identificação do navegador criado pela Meta, ou seja, a Meta, quando a pessoa acessa o nosso site, ela cria pela tag dela um identificador desse navegador que a pessoa está acessando o nosso site. E o FBC é um parâmetro que a Meta vai criar a partir do parâmetro de URL chamado FBCLID. E o que é esse parâmetro FBCLID? Quando você clica num anúncio e é direcionado para um site, se você for reparar bem, na URL que você acessou lá em cima desse site, você vai encontrar não só a página em si, a URL que você acessou, mas também um parâmetro de URL chamado FBCLID agregado a essa URL do site. E o que é esse parâmetro FBCLID? Ele é um conjunto de caracteres, uma sequência de caracteres aleatórios que a própria Meta cria no momento que a pessoa clica no anúncio e ela mesma passa essa informação na URL que a pessoa vai acessar, ou seja, a URL que você configurou no seu anúncio. E o que é esse FBCLID? CLID vem de Click ID, ou seja, é um ID de clique, que nada mais é que uma identificação de clique. Então, todo clique em um anúncio dentro da Meta, você vai ter um ID relacionado àquele clique. Não é uma identificação direta da pessoa que clicou, mas sim uma identificação de um clique realizado em um anúncio. Esse parâmetro aqui é muito importante para a Meta fazer a marcação no seu gerenciador. Então, todas aquelas colunas que você vê marcado lá, número de compras, número de leads, etc., vai ter influência se você está capturando corretamente esse parâmetro do FBC e enviando, devolvendo essa informação para a Meta. Entendido isso, a gente tem também outros dados aqui, que são os dados de navegação. IP, ou seja, todo usuário que acessa a internet, ele tem um IP, um endereço de IP. Você talvez já conheça esse termo, né? Mas é basicamente uma sequência de números que é o teu endereço virtual, digamos assim, na internet. Nós temos o próximo parâmetro que é o Client User Agent, que é também uma identificação do navegador. Mas essa identificação do navegador, ela é dada pelo seu próprio navegador. Nessa identificação é como se fosse uma assinatura ou uma identidade do seu navegador mesmo, onde ele passa informações sobre ele. Então, se você está usando o Chrome, ele vai passar na assinatura, nessa Client User Agent, que aquele ali é um navegador do Chrome, e vai passar algumas outras informações também, como o dispositivo que você está usando, se é um celular, um iPhone, por exemplo, um Android, ou se é pelo desktop, um PC, entre outras informações, tá? E a gente também vai ter a possibilidade de ter dados de geolocalização, como cidade, estado, país e etc. Nesse caso aqui é se você utiliza algum serviço que traga essas informações e que seja incorporado no seu site. Mas, Derrickson, eu tô suspeitando de toda essa informação que você
você tá jogando aqui pra mim. Como é que você me prova que isso é fato? Ou, eu não tô entendendo nada desse techniquez aqui que você tá falando. O que é cada parâmetro de fato? Chega aqui comigo que nós vamos na documentação da meta agora. Nós estamos aqui na documentação da meta para você ver que eu não estou mentindo. Perceba a API de conversões para o gerenciador de tags no Google no lado do servidor. E aqui na URL, como você está vendo, nós temos developers facebook.com/docs, ou seja, documentação sobre a API de conversão. Beleza? Indo aqui para baixo nessa mesma página, a gente vai ter essa informação aqui, ó, parâmetros da meta da API de conversões. E aqui a gente vai ter uma coluna chamada prioridade. Perceba que aqui os dois primeiros parâmetros é um dado de usuário, que é o e-mail da pessoa, e a identificação de clique, que a gente já falou sobre ela, que é o nosso FBC. Então grave isso aqui na sua mente. Para a meta, tudo que tem prioridade alta, que é necessário, que você tem que enviar, é um dado de usuário e o identificador de clique. Alex, mas e as outras informações que você me pontuou aqui já anteriormente? Você pode enviar elas também, mas perceba que a prioridade delas é média ou baixa, tá? Mas claro, se você tem, por exemplo, informações a mais do usuário, como o telefone dele, você pode enviar também, sem problema. Quanto mais, melhor. Mas o que eu quero pontuar aqui é que existem parâmetros prioritários para a meta receber. Então você pode ver aqui como, por exemplo, país é prioridade média, número de telefone, que é um dado de usuário, ele tem prioridade média, identificação externa, como se fosse uma identidade digital que você cria para aquele usuário e envia a ele. Importante dizer que se você cria esse external ID ou essa identificação externa, você tem que manter ele sempre o mesmo, tá? Porque não adianta você criar uma identidade digital para um usuário que acessa no seu site e em outro momento você criar outra. Você tá meio que criando dois RGs para a mesma pessoa e isso basicamente para a meta vai bagunçar a informação que ela está recebendo, beleza? Identificação do navegador, prioridade média, estado, gênero, nome. E aqui, ó, a partir do nome que eu estou falando, já tem prioridade baixa. Nome, sobrenome, cidade e código postal são prioridades baixas para a meta. Se atenta ao fato aqui que eu coloquei IP, tá? E é claro, uma opção para você que não tem dados de geolocalização é enviar pelo menos o IP da pessoa. Porque eu não sei se você já viu alguns filmes de hackers que existem por aí, mas a pessoa, através do IP de um usuário, já tem a informação da localização dela. Então a meta também consegue ter essa informação indiretamente através do IP, beleza? Entendido tudo aqui? Essa é basicamente a API de conversão como ela foi criada, a do princípio, a do Antigo Testamento, digamos assim. Mas o que eu quero que você se atente e que eu falo para você gravar é essa questão, um dado do usuário e identificador de clique. Por quê? Porque a gente vai passar agora para as próximas estruturas. Basicamente a gente tem agora campanhas diretas para o WhatsApp. E é uma estrutura que, como eu falei, já está no ar desde 2024. Isso já existe na documentação e a Meta resolveu de fazer um evento público no começo de julho de 2025 agora, para mostrar isso ao mundo, que isso existe e todo mundo está tratando como uma novidade. Mas isso já existia na documentação dela, é basicamente o pessoal que não lê e não vê mesmo. O trabalho muitas das vezes vai resultar para quem, por exemplo, ensina como eu. Então você viu que aqui no site a gente tem o FB Click que se transforma no FBC, né, que é o identificador de clique no final das contas, e também mais alguns parâmetros aqui e a possibilidade de você capturar informações do usuário na sua página, através de um form, por exemplo. Mas como que isso funciona para a campanha direta para o WhatsApp? Basicamente aqui a gente vai ter dois parâmetros com relação à estrutura de traqueamento para o WhatsApp, que é o CTWA CLID, novamente CLID aparecendo na história, e o Source ID. Tá? Esses parâmetros aqui, o CTWA CLID, ele vai ser justamente como o nome dele já sugere para você, se você prestou atenção aqui nesse vídeo, que é um parâmetro identificador de clique de anúncios que direcionam a pessoa diretamente para o nosso WhatsApp, ou seja, campanhas de mensagem para o WhatsApp. E a gente tem o Source ID, que é um parâmetro meio que novo no rolê aí. Chegou agora e já tá sentando na janela. Tá, Derrickson, eu entendi então. O CTWA CLID ele vai se comportar como o FB CLID, que é a identificação do clique ali. Eu já entendi também que ele vai influenciar, por exemplo, na marcação do gerenciador exclusivamente nas campanhas de mensagem. Mas para que ele serve? Primeiro de tudo, você tem que entender. Esse parâmetro aqui e todo tipo de campanha de mensagem está exclusivamente ligado ao pixel de mensagem ou conjunto de dados de mensagem, que é uma coisa que o pessoal tá falando que é novo agora, mas não é. E aí você deve estar se perguntando, Derrickson, beleza, a pessoa cai no meu site, eu consigo pegar aqueles parâmetros lá, coletando isso através do meu site. Mas como que faz a coleta quando a pessoa cai no WhatsApp? A gente não tem essa liberdade de pegar informações como no site. Como que isso vai funcionar? Como que eu tenho acesso a esse CTWA CLID e a esse Source ID? E aí a resposta é simples, webhook.
Derrickson, eu não sei o que é um webhook. Webhook nada mais é que uma forma de integração que vai integrar uma plataforma a outra plataforma sem necessariamente haver uma integração nativa entre elas. Ou uma analogia mais simples aqui suponha que você, por exemplo, pediu uma pizza e ao invés de você ficar vendo na janela todo o tempo para ver se aquela pizza chega, basicamente o motoboy chega com a sua pizza, toca a sua campainha, você tem o sinal que a sua pizza chegou e você faz a ação de ir buscar a sua pizza. Basicamente aqui o webhook seria o que? A campainha, ou seja, ela está avisando que alguma ação aconteceu, nesse caso chegou a sua pizza. O toque da campainha, o sinal sonoro, é a mensagem que chega até você. Ela te avisa qual que é o conteúdo, ou seja, o conteúdo aqui seria uma pessoa está na sua porta tocando a campainha. E até em casos específicos você sabe até quem é essa pessoa se for, por exemplo, uma campainha inteligente com vídeo. Isso para te dizer que existem integrações de webhook muito mais avançadas e outras mais simples. E você é o sistema que recebe esse aviso, esse conteúdo e vai fazer alguma coisa com essa informação que chegou. No caso, a ação que você vai fazer é buscar a sua pizza com o motoboy. Beleza, Derrickson, eu entendi o que é o webhook. Aonde que eu configuro isso dentro da Meta? A Meta trabalha com aplicativos. Então lá no Facebook Developers existe uma plataforma onde você pode criar aplicativos que são conectados à sua BM e aos seus ativos, assim como o Pixel ou o conjunto de dados. Esses aplicativos são os responsáveis por monitorar toda a ação que ocorre dentro dos seus ativos, incluindo as mensagens que iniciam no seu WhatsApp, e toda hora que uma mensagem é iniciada, a Meta ela identifica que aquela origem foi de anúncio, vai pegar essas informações aqui de cima, que é o CTWACLID e o Source ID, empacotar e enviar para você via webhook. E esse webhook pode ser enviado para qualquer plataforma, seja para um GTM, seja para uma plataforma de automação, qualquer lugar que você utilize para receber informações de plataformas externas. Beleza, Derrickson, já entendi então como que eu coleto, mas voltando aos parâmetros, o que é esse Source ID que você não explicou? Source ID vai ser basicamente, em termos mais gerais, a identificação ou o RG de um anúncio dentro do gerenciador de anúncios. Todo anúncio dentro do gerenciador de anúncios, ele possui um ID, que é como se fosse mesmo um RG daquele anúncio. Não importa se ele for duplicado para uma outra campanha, duplicado para um outro conjunto, ele sempre cria um ID único e exclusivo desse anúncio, que é uma identificação dele. Basicamente, é essa identificação que vem no Source ID que a Meta manda também. A partir dele, você tem o rastreamento que a gente chama, que é você saber a origem realmente da onde está vindo aquela mensagem, por exemplo, pegando aqui o ambiente do WhatsApp. Então, o que você faz? Você pega esse ID que você recebeu na Meta e consegue com ele fazer uma requisição para a API da Meta, perguntando para a Meta, Meta, você me enviou esse ID aqui, mas eu quero saber qual que é o nome desse anúncio. Você pode perguntar e a Meta vai responder, o nome desse anúncio é tal. Você colocou isso aqui na nomenclatura, então ela vai devolver essa informação para você. Tá bom, Meta, eu já sei o nome do anúncio, eu consigo saber o conjunto e a campanha que ele está? Você consegue também, a partir desse ID, como ele é único, você consegue saber exatamente em qual conjunto, em qual campanha ele está e o nome dessa campanha e conjunto. Show de bola, Derrickson. Então, para enviar a conversão, eu preciso dessas duas informações. Voltando para a questão da documentação da Meta, lembra que eu falei aqui um identificador do usuário e uma identificação de clique como prioridade alta? Para campanhas de WhatsApp vai ser a mesma coisa, você já tem o identificador de clique. Qual que é a outra informação que nesse ambiente do WhatsApp você tem do usuário que você pode pegar facilmente? Exatamente, o telefone dele, porque se ele está no WhatsApp, indica que ele tem um número de telefone e você pode pegar essa informação. E aí, como que você pega esse telefone, Derrickson? Também por webhook. No webhook também chega essa informação do telefone. Beleza, Derrickson, eu já entendi aqui estrutura de site e estrutura direta para o WhatsApp, mas quais são os tipos de eventos que eu posso enviar para a Meta? Para site, você vai ter um conjunto de eventos. Você vai ter o adicionar informação de pagamento, adicionar ao carrinho. Evento aqui trata como se fosse uma ação do usuário no seu site aqui. Tá? Adicionar a lista de desejos, por exemplo, page view quando a pessoa só acessou o seu site. Temos aqui um outro tipo de page view, mas é porque ele separa aqui quando ele dispara esse evento dentro do Google Analytics, mas a gente não vai entrar nisso agora. Temos o evento de purchase, que é de compra, temos o evento de buscar alguma coisa no seu site, temos o evento de initiate checkout, que é a pessoa iniciando um checkout. Temos o evento de lead, costumeiramente enviado quando uma pessoa preenche um formulário. Temos o evento de view content, utilizado muito por e-commerce quando uma pessoa acessa a página de um produto e está visualizando um conteúdo, que é o que significa esse view content traduzido do inglês.
Complete Registration é quando ele faz um evento de sign up, ou seja, que ele completa um registro dentro da sua plataforma. Muito utilizado, por exemplo, por SaaS, por ferramentas de assinatura. Tá, Derrickson, mas quais são os eventos para a API de conversão do WhatsApp campanha direta? A gente tem aqui também na documentação da Meta. Purchase, Lead Submitted, ou seja, o lead ele vai diferenciar um pouco do evento de site, que é só lead. A gente vai ter também o Initiate Checkout, adição ao carrinho, visualização de conteúdo, pedido criado, pedido enviado, pedido entregue, pedido cancelado, pedido retornado, carrinho abandonado, lead qualificado, que é uma coisa que você não tem, por exemplo, para site, é um evento, eu diria que muito importante, avaliação feita e review também entregue sobre o produto ou pedido, enfim. Você tem todos esses eventos que são exclusivos para a API de conversão de mensagens, ou seja, para você enviar conversões relacionadas a aplicativos de mensagem como WhatsApp e Instagram. Show de bola, Derrickson. Mas falando do Instagram, como é que funciona a questão do direct do Instagram? É a mesma coisa que campanha para WhatsApp? Mais ou menos, mais ou menos. Vamos chegar aqui nas campanhas diretas do Instagram. É uma estrutura que nasceu em conjunto com a do WhatsApp, porque ambas utilizam o conjunto de dados de mensagem. Só que, com relação aos parâmetros que você tem acesso e que a Meta envia para você via webhook, são um pouquinho diferentes. Como você pode ver aqui, a gente tem o IG_SID, SID, que me faz lembrar, inclusive, o seed da Era do Gelo, e o Edge ID. Mas aqui, o Edge ID vai ser a mesma coisa que o nosso Source ID do WhatsApp, ou seja, é a identificação do anúncio. Mas, Derrickson, o que é esse IG seed aqui? Ele vai atuar como se fosse um identificador de clique para o Instagram, para o direct do Instagram. Se você for ver na documentação, você vai encontrar aqui, ó, ID no escopo do Instagram, ou seja, o IG seed. O ID no escopo do Instagram, pelas iniciais em inglês, é um identificador que representa o usuário em uma conversa entre ele e a empresa. Empresa trata aqui como se fosse o teu Instagram empresarial. Esse identificador é exposto por meio do webhook de mensagens, coisa que a gente já falou aqui, e usado na API para envio e recebimento. Ele também é usado na API de conversões ao enviar eventos de conversão mapeados para um determinado usuário, que seria o IGSID. Tá? Então ele aqui é um identificador direto de uma conta no Instagram que está conversando com o Instagram empresarial seu, ou seja, o Instagram que você faz anúncios, que você direciona a pessoa. Derrickson, beleza, mas então ele não é um identificador de clique? Como é que funciona isso daí? Exatamente, ele não é especificamente um identificador de clique, ele é um identificador de um usuário no Instagram que está conversando com você. E você utiliza esse identificador para enviar de volta para a Meta na hora de relatar conversões como aquelas que você viu agora há pouco na documentação da Meta. Tá, Derrickson, mas por que não tem um identificador de clique? Pensa comigo aqui. O WhatsApp e o Instagram são da Meta, certo? Só que o WhatsApp, ele surgiu, na verdade, num primeiro momento fora da Meta. A Meta comprou ele depois, tá? E o Instagram aconteceu a mesma coisa. Só que existe uma diferença entre um e outro. No Instagram, a gente possui muito mais informação sobre o usuário. No WhatsApp, se você for ver, a gente tem o nome da pessoa e o telefone dela. E o nome mais ou menos também, porque às vezes a pessoa coloca só um emoji como nome. Então não dá para contar com isso. Já no Instagram, a pessoa está num ambiente logado da Meta, que faz parte da Meta. Ou seja, tudo que ela precisa é somente um identificador relacionado à conta do Instagram. Todas as outras informações para identificar o usuário que fez a conversão, ela já vai ter acesso, porque faz parte do ambiente logado dela. Então você não precisa se preocupar com o identificador de clique do anúncio, porque a pessoa não sai do ambiente da Meta ali. No WhatsApp, tudo bem, ela é direcionada para o aplicativo do WhatsApp, mas como eu falei, no WhatsApp em si, por questões de privacidade, a Meta sugere para você que não tem informações a respeito de você, além do telefone e das informações que você cadastra no WhatsApp. A gente sabe que talvez não seja bem assim, mas enfim, isso é para você saber que ela está dentro das normas da lei. Ou seja, ela traz essa questão de privacidade. O que já não existe no Instagram, porque como a gente já tem ali todo um ambiente que é logado, onde você dá suas informações de e-mail, nome, telefone também, caso necessário, e outras informações, inclusive até os interesses que você tem, a Meta já sabe no próprio Instagram. No próprio Instagram, no aplicativo, você tem um menu que você acessa e você vê todos os interesses que a Meta tem registrado que você gosta. A Meta já pode acessar tudo isso de uma vez. Entendido isso daqui? Então, basicamente, você tem essa informação para você enviar para a Meta. E como que você coleta essa informação? Também, basicamente, por cookies. Lembra do que eu falei do aplicativo lá da Meta? Tudo que você configura lá? É claro que para você entender toda essa questão da coleta, vai precisar de um vídeo muito mais extenso que esse daqui.
E esse é o tipo de conteúdo que você encontra só na nossa comunidade Nova Ordem do Digital, a NOD, como a gente chama carinhosamente. Dependendo do tempo que você está vendo esse vídeo aqui, se você comentar NOD aqui nos comentários, tudo junto, você vai receber um link com um desconto aplicado dentro do checkout, porque ela está em promoção e estamos dando um desconto de mais de R$ 500 na sua inscrição. Então não perca tempo se você quiser aprender tudo sobre rastreamento e traqueamento. E é claro, eu deixei só para fazer o CTA aqui no final, porque se você chegou até o final, significa que você é um cara muito interessado nesse assunto, que você quer entender. Então eu faço esse CTA agora porque eu tenho o interesse de ter a sua presença lá. Porque se você é uma pessoa que quer saber mais sobre isso daqui e viu todo esse conteúdo, é porque provavelmente você vai se identificar com todos os conteúdos que a gente ensina. E claro que esse conteúdo aqui é mais resumido e direto ao ponto sobre as estruturas de traqueamento existentes na Meta. A gente tem mais tipos de estruturas de traqueamento, como por exemplo o do Messenger, mas ele não é tão utilizado aqui no Brasil porque as pessoas não utilizam aqui no Brasil especificamente muito o Messenger. As pessoas utilizam mais o WhatsApp, assim como no WhatsApp as pessoas utilizam mais no Brasil e em outros lugares no mundo afora as pessoas não utilizam tanto o WhatsApp. Mas eu trouxe esse conteúdo principalmente para informar você sobre tudo isso aqui, para você ter um escopo geral de como funcionam essas estruturas e principalmente para você não cair em algumas pegadinhas que o pessoal está postando sobre esse assunto. Claro, se você tem alguma crítica, alguma coisa que você queira complementar sobre esse assunto, Derrickson, eu não gostei muito da sua explicação sobre isso aqui, eu acho que isso aqui funciona de tal forma diferente, comenta aqui porque você é sempre bem-vindo a agregar nesse conteúdo. A minha ideia aqui é passar isso aqui para frente, como a gente fala em todas as aulas, é levar a palavra do rastreamento e traqueamento aos 4 cantos do globo. Fica aqui a minha breve contribuição sobre esse assunto, caso você tenha interesse, claro, e não esquece de me seguir se você não me segue aqui para acompanhar mais conteúdos como esse. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, te convido a se inscrever, porque sempre eu estou soltando aqui conteúdos sobre esse tema de rastreamento e traqueamento. E convido você a conhecer a nossa comunidade clicando aqui no link na descrição. Beleza? Todos os links importantes de todos os treinamentos relacionados a traqueamento, rastreamento e automações, tudo sobre inteligência de dados eu vou deixar na descrição, tá bom? Abração e até mais.